Colunista do UOL, Reinaldo Azevedo e a Daniela Lima reduziram o general Heleno, preso à tentativa de golpe, a um nada. O militar deu uma doença grave como desculpa para sua situação de saúde. Será que é verdade? Eu vou perguntar aqui para o Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. De uma certa Pedro, forma, esse corte é uma continuação daquele da Daiane, né, falando sobre o é, Alzheimer do Heleno. E assim, Sofia, tudo bem, ele falou isso, e é o que a defesa dele alega, né, a gente não pode tirar o declaratório da questão. Tem um documento, parece, que o jornalista Leonardo Sakamoto colocou, que ele teria Alzheimer não desde 2018, diferente do que a defesa dele alega, mas desde 2022, quando ele assume o GSI. Mas assim, o Reinaldo e a Dani acabaram com o Heleno, assim, e na verdade mostra, Sofia, o quanto os golpistas estão desesperados. Vão trazer os vídeos, são vídeos curtos aqui de Instagram, e depois eu vou trazer o texto da Dani, que tá. Acaba com o general, e acaba um pouco com as desculpas que esses caras vão inventar agora, rezando para ter uma domiciliar. Sofia, o Bolsonaro meteu ferro de solda na tornozeleira, velho. Não pode, é melhor, mais barato botar um médico na cadeia. Da segurança institucional em 2019. O quê? Ficou esse tempo todo no GSI com Alzheimer? Não, eu não acho que quem tem Alzheimer tem que ser colocado no canto, discriminado, tratado. Não. Agora, no GSI? Comandando, inclusive, a agência de inteligência? Olha lá. Chefe do Gabinete de Segurança Institucional durante os 4 anos do governo Bolsonaro, o general Augusto Heleno, de 78 anos, afirmou sofrer doença de Alzheimer desde 2018, ou seja, ele atuou na gestão já com esse diagnóstico. As informações foram confirmadas pelo próprio Heleno durante o exame realizado ontem no Comando Militar do Planalto, em Brasília, para onde ele foi levado para cumprir a pena de 21 anos de prisão. Segundo o registro dos médicos, o general diz que possui perda de memória recente. O documento diz o seguinte: refere ser portador de demência de Alzheimer em evolução desde 2018, com perda de memória recente importante, prisão de ventre e hipertensão em tratamento medicamentoso. No momento do exame, Heleno se queixou apenas de dores nas costas. A médica que o avaliou apontou que o general da reserva apresentava bom estado geral, alerta e com sinais vitais regulares. Sofia, eu confio mais na médica. O que é, ô Heleno? O Bolsonaro sabia Importante pergunta. ou não sabia? Ele também, que de vez em quando tem demência episódica? O Heleno, no dia 5 de julho de 2022, você falou isso aqui sobre impedir a realização da eleição e dar um golpe. Coloca o vídeo. Então, se tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar suco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, e depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso, para mim, é muito claro. Isso aqui não é Alzheimer que faz, né? Aham. Isso aqui, a doença que está aí é falta de democracia. É crime, é golpe. Não é a fala de um demente. Eu já disse que eu não confundo convicções antidemocráticas com doença. Convicções antidemocráticas são convicções antidemocráticas. E falar uma coisa, tá? A Marina matou a pau aqui dentro do nosso corte. Eu gosto de interagir com o chat. Por que que o advogado do seu Augusto Heleno não falou isso no julgamento? Ele já sabia disso, Sofia? Alguém tá mentindo. Em teoria sabia, porque o que se diz é que ele já sabe disso desde 2022. Aham.
Só que assim, a médica tá dizendo que ele só teve com dor nas costas. Ele não esqueceu de nada na consulta. E é o que o Reinaldo tá falando. O cara falou em virar mesa, isso pra mim não é Alzheimer, ele sabe muito bem o que ele tá falando ali. Ele sabe o período histórico, ele sabe do prazo das eleições. Ele não esqueceu de nada, Sofia. Inclusive, ele lembra muito bem de 64. Heleno lembra muito bem de 64. Ele lembra de onde ele veio. Com todo respeito às pessoas que têm Alzheimer, pode ser que ele tenha. Mas se tem, tá num estágio muito inicial, Sofia. Ele lembra muito bem quem ele é. A Dani Lima também falou sobre isso. Vamos ver aqui pra gente poder entender. Eu acabei de fazer uma burrada. Deixa eu trocar a tela. Vamos lá. Bora, vai. E passou pelo exame como, imagino, no Exército, né? Como está preso dentro do batalhão, do comando do Exército em Brasília, fez o que seria o corpo de delito, talvez, ali na chegada do comando do Exército. Agora, para mim, essa história realmente me pegou, porque como o Sakamoto muito bem descreveu, né, as funções do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, elas são funções muito estratégicas para o país. Seja porque debaixo da asa dele está a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, seja porque uma das funções é coordenar a segurança nacional, ou porque, em última instância, a responsabilidade pela segurança do presidente da República e da família dele é do Gabinete de Segurança Institucional. Então, se a gente pega ao pé da letra o que disse o general Heleno, o que relatou o general Heleno, sem apresentar laudos para o médico que o atendeu no Exército, ele passou o mandato inteiro tendo declínio cognitivo, porque o Alzheimer ele é uma doença manejável, porém o avanço é progressivo, né? Num cargo de natureza mais do que estratégica, eu diria de natureza vital para a estabilidade da democracia, porque, de novo, era responsabilidade dele, em última instância, a segurança do ex-presidente Jair Bolsonaro, da família dele, Michele Bolsonaro, da filha Laura, enfim. É de fato, uma revelação um tanto quanto estarrecedora, porque, como disse o Sakamoto, é dever, né? Mais do que dever moral, dever legal, informar que a gente tem alguém cujo quadro de demência está em progressão por conta da doença de Alzheimer, ocupando a chefia do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. É realmente impressionante. Então, é impressionante, Sofia. Essa história é mentira, gente. E não tem nada de errado de eu questionar isso, tá? Inclusive, a defesa dele, em tese, o advogado não é obrigado a contar a verdade. Só que assim, pra mim, essa história, tem alguma coisa nessa história que não para em pé. O texto da Dani vai em cima dessa questão, que é isso, né? A revelação estarrecedora. As funções do chefe da GSI são muito estratégicas para o país. Seja porque debaixo da asa dele está a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, seja porque uma das funções é coordenar o gabinete, a segurança nacional, ou porque, em última instância, a responsabilidade pela segurança do presidente da República e da família dele. Se pegarmos ao pé da letra o que disse o general Heleno, ele passou o mandato inteiro tendo declínio cognitivo porque Alzheimer é uma doença manejável, porém o avanço é progressivo. Em um caso de natureza mais do que estratégico, eu diria de natureza vital para a estabilidade da democracia, é de fato uma revelação tanto quanto estarrecedora. É dever legal, mais do que moral, informar que temos alguém cujo quadro de demência está em progressão. Heleno declarou portar Alzheimer desde 2018, ano anterior à sua posse no GSI de Bolsonaro. Laudos médicos indicam divergência sobre a data, mas confirmam um quadro durante o exercício do cargo, o que confirma a gravidade do assunto, como destacou o colunista Leonardo Sakamoto em diálogo com a Dani nessa coluna. Estamos tratando da vida pessoal de uma figura pública que assumiu um cargo extremamente sensível dentro do governo Bolsonaro. A função demandava foco, memória e controle total das suas capacidades cognitivas. Quando uma pessoa assume cargos públicos, demanda-se que eles informem a sociedade se houver alguma situação que impeça o bom cumprimento da sua função. Heleno, na declaração que deu ao fazer o exame médico de entrada no Comando Militar do Planalto,
falou que tinha histórico de doenças pré-existentes, refere a ser portador da demência de Alzheimer em evolução desde 2018, com perda de memória recente importante, além de outros quadros médicos. Os colegas do jornal Correio Brasiliense, foi uma reportagem do Correio que achou essa informação, tiveram acesso aos laudos médicos com exames que apontam uma outra data, falando que existe o diagnóstico pelo menos desde 2022. Em 2018, é um ano antes de Helena assumir o cargo de ministro-chefe do GSI, órgão que concentra a segurança da Presidência da República, a leitura estratégica do risco nacional e o comando da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Em 2022, ele já era ministro e participou ativamente do processo golpista. Sofia, muito boa a apuração dos colegas, só que assim, pra mim, tá? E agora tô dando minha opinião com as informações dadas, não só pelo UOL, mas pelo Correio Brasiliense, todo mundo tá se debruçando nessa história. Ou esse cara tem Alzheimer e é recente, 2022, e provavelmente ele descobriu isso depois, ou ele não tem nada. Essa história, pra mim, não para em pé. O comportamento dele durante o julgamento da primeira turma não mostrava nada disso. Ele tava muito são ali. Ele sabia o que tava acontecendo. Não sou médico, mas assim, eu tô no meu dever de jornalista de duvidar disso aqui. Vamos lá, Pedro. Eu vou dizer pra você que eu acho que é irrelevante. Sinceramente, eu Se é acho verdade que ou não, se né? isso é verdade ou não, é irrelevante. Porque, pelo padrão que a gente tá vendo com o Alexandre de Moraes, mesmo se isso ficar comprovado, o que vão fazer é colocar ele numa celinha especial com um médico 24 horas por dia pra não deixar ele ir pra domiciliar. Pra não deixar que isso seja justificativa pra ele ir pra domiciliar. E mesmo se ele sair, ao jogar essa cartada, ele tá dando um golpe no próprio futuro político. Porque se ele consegue de alguma forma sair da cadeia, ele vai ficar, ou ele vai ter que admitir que mentiu, que vai queimá-lo, ou ele vai ter que manter essa posição de que ele tem, e isso vai torná-lo incapaz na visão das pessoas de assumir novos cargos. Então, e sendo mentira, a mesma coisa. Sendo mentira, ele pode se complicar ainda mais se isso ficar provado que é mentira, juridicamente, por alegar algo falso. Ou, sendo mentira, o que vai acontecer é que ele se queimou com uma mentira. Então, eu não vejo, sabe, de qualquer forma, ao jogar essa cartada, ele tá se queimando. Ele tá dando um golpe em si mesmo na sua própria imagem. Ele tá condenando o seu futuro político. Sim. Claro, a gente pode argumentar que futuro político, né? Ele já não tem mais futuro político pra falar, porque agora ele vai ficar inelegível até o fim da pena, o que com a idade dele significa até o fim da vida. Então... eu concordo com você, Sofia, não é relevante. O que é relevante nessa história toda, se for verdade ou mentira, é o que o Amaral tá falando aqui. Ele quer fugir. Ele quer fugir, e outra coisa. Quando eu falo do Heleno, eu não tô falando do Heleno, eu estou falando do Bolsonaro. Esse cara não pode voltar em domiciliar, gente. Com certeza. A gente deu risada do ferro de solda, foi imbecil a estratégia e tal, mas assim, pra mim, esses caras não tão mal de saúde coisa nenhuma, é desculpa atrás de desculpa e um monte de nota plantada na imprensa, que teve a galera do Correio trazer a outra data do Alzheimer, e assim, um bando de gente acreditando que eles são velhos coitados. Sofia, pra mim, esses caras estão saudáveis. E se eu tiver errado, ele que prove. Porque não me convenceu. Agora, pra ele tentar justificar isso com uma domiciliar, ele vai ter que passar por um grupo de médicos independentes da equipe dele e vai ter que provar. Sim. E daí, pra ele, a hora que ele tiver que provar, a gente vai ser aí, porque ou isso vai aparecer a neurodegeneração em uma ressonância magnética e tal, e daí vai estar provado, ou então, se for algo muito recente, ainda um estágio muito inicial, não vai aparecer isso, não vai poder ser usado como justificativa. Então,
Daí, você de falou, não novo, faz que eu te falo, é irrelevante. É irrelevante, porque só se a gente tiver um problema muito grande com a justiça brasileira de deixar ele sair só com essa declaração. Agora, se deixar ele sair só com essa declaração, aí o problema não é a mentira dele, o problema tá na nossa justiça. Exato. E é possível que ele tenha um Alzheimer e que ele esteja ainda lúcido nesse momento? Pior que é, porque o Alzheimer, assim como o Parkinson, as pessoas pensam nisso como uma doença de desenvolvimento muito rápido, não é. É uma lento, né? doença que leva bastante tempo. O que acontece é que as pessoas normalmente descobrem quando já está muito avançado. Daí realmente fica com a impressão de que é rápido. Uhum. Mas se você pegar assim ela desde o começo, que é possível com uma equipe médica que esse tipo de gente pode pagar, ela pode levar muitos anos pra gente ter ela visível, sabe? Então é possível. Não tô dizendo que é. Eu não vou botar a mão no fogo pelo Heleno, gente. Que fique bem claro. Mas que é possível, é. Ai, é isso, Sophie. É isso, ficamos por aqui então. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.